pessoal do Na Palma da Mão, que honra estar começando mais uma live com vocês aqui, hoje de um espaço novo, do meu escritório, do meu sofá aqui do meu escritório. Que delícia estar fazendo essa live num horário novo com vocês. A partir de hoje a gente tem novos horários aqui no Na Palma da Mão. As lives ao vivo no Instagram são às 17 horas de terça a sexta e só na segunda-feira a gente mantém o nosso encontro às 21 horas com o amigo querido Leonardo Lemos, astrólogo. Então, você agora que acompanha o Na Palma da Mão já sabe, toda segunda-feira nós vamos manter o nosso horário das 21 horas com o astrólogo Leonardo Lemos. E diariamente, de terça a sexta, nós faremos às 17 horas aqui, desse espaço delicioso, onde eu passo meu dia com as minhas colaboradoras. Aqui, ó, só trabalha mulher comigo. Então, sejam todos bem-vindos a esse novo espaço. Quero agradecer o carinho de todo mundo que me mandou mensagem dizendo que hoje ia estar coladinho aqui. E já chegou gente por aqui, a Lucy Rodrigues, a Leia, o Kelch, que cuidou de mim hoje, dos meus cabelos, Bruna. Quero agradecer demais o carinho do Kelch, que sempre me recebe lá no Maurício Oliveira com tanto carinho. Eu sou eu sou mimada lá naquele espaço, viu, gente? Eu preciso confessar que eu sou muito mimada pelo Kelch naquele espaço. Hoje eu estive lá pra gente fazer um retoque aí de uma progressiva. E amanhã eu estarei novamente lá no Maurício Oliveira pra gente cuidar aí da tintura do cabelo. Eu que venho transformando aos poucos. Eu quero agradecer toda a galera do Maurício Oliveira que me trata com muito carinho. Eu amo demais vocês. Me sinto muito à vontade nesse espaço, que é a minha cara, é a cara, sabe? A gente é bem tratado, é a simplicidade e um profissionalismo, né, gente? Não tem como não falar, né? Então, Kelch, muito obrigada. Maurício, Vanessa, todo mundo, um super beijo pra vocês. Bom, como eu falei, hoje é um dia especial, a gente tá fazendo a nossa primeira live às 17 horas. Eu tava aqui morrendo de medo de não ter vocês aqui comigo, mas já tô vendo essas carinhas que eu vejo às 21 horas aqui comigo. Marli Ribeiro já está por aqui, Simone Varela também, bem-vinda. O Kelch, como eu já falei, Bruna, tá todo mundo aqui. Que delícia receber todos vocês nesse novo horário. Bom, hoje a gente vai falar com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, ele que é historiador, é conde. Gente, se a gente for ler o currículo aqui do Paulo, a gente vai ficar uma semana só para ler o currículo dele. Deve ser, ó, a enciclopédia Barça aí, pra gente poder falar um pouquinho desse amigo querido que já chegou por aqui, Paulo Eduardo Costa, e que tem uma inteligência fora do comum, conhece demais da cultura da nossa região. Então a gente vai ter uma tarde deliciosa aqui com o Paulo Eduardo Costa. Marli, boa tarde para você também. Marege Ferreira também já entrou por aqui. Olha, como vocês perceberam, eu mudei de lugar, mas eu trouxe aqui meu amigo, a minha luminária, eu Na Palma da Mão. Também trouxe aqui a minha super caneca, ó, para poder brindar aqui com vocês a nossa tarde. E tô bem contente com esse nosso novo horário. Na TV Com, os horários se mantêm os mesmos. Então, o que você vê aqui, né, ao vivo nas nossas tardes no Na Palma da Mão, você vai ver no dia seguinte, lá na TV Com Santos, canal 11 da NET, 8 da Vivo. Você vai poder ver a reprise das nossas lives. Também aqui no nosso IGTV fica à disposição, logo que termina a nossa entrevista, você já pode ver aquele comecinho que você perdeu, ou algum momento aí que você não tá podendo ver, você pode rever aqui no IGTV. No YouTube também, Na Palma da Mão, fica lá à disposição as nossas lives. E no Facebook a gente também posta lá muita coisa legal na página do Na Palma da Mão. Então segue a gente em todas as nossas redes sociais. Eu vou chamar o Paulo porque é a primeira vez, acho que ele participa, e eu não sei se ele já recebeu o nosso convitinho. Então vamos lá chamar
o Paulo Eduardo Costa. Deixa eu aqui digitar Paulo Eduardo Costa para que ele possa participar. Estou enviando um convite para o Paulo Eduardo Costa para que ele possa participar com a gente. Vamos ver se ele recebe o nosso convite. Se não, manda mensagem aqui embaixo para a gente, viu, Paulo? Que a gente vai se conectando e entendendo aí como é que a gente já aceitou o nosso convite. Vamos receber esse amigo querido, Paulo Eduardo Costa, presidente. Tudo agora sim! Agora sim, essa simpatia em pessoa aqui comigo. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Bem-vindo ao Na Palma da Mão, primeira vez com a gente. Prazer enorme, Fernanda, estar falando com você. Você sabe que eu sou seu fã, adoro o seu trabalho, falo isso para todo mundo, sou muito claro, e é um prazer enorme estar aqui no Na Palma da Mão, pela primeira vez. Espero que a gente possa vir mais vezes para falar sempre um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas atividades, que elas não param em nenhum momento, né? E que a gente possa aí aproveitar o seu conhecimento, porque essa mente brilhante aí acumula. Eu estava falando que isso é uma enciclopédia Barça, né? Daquela da antiga ainda, que eles vendiam na porta da nossa casa. Você conhece muito de história, você é um cara... Olha, é um lorde, né? Vamos começar com você, é um lorde, é uma pessoa extremamente educada, é uma pessoa querida. Eu nunca vi, Paulo, você falou que é fã do meu trabalho, eu sou fã sua, né? Desde Obrigado, da Fernanda. nossa juventude. Obrigado, aí. Muito obrigado. Você sempre empresário, atuante, historiador, um cara à frente, né, do tempo mesmo, sempre com ideias brilhantes. E é uma honra para mim estar recebendo você no Na Palma da Mão. A gente já estava para marcar esse encontro faz tempo. E você está estreando o meu horário novo, às 17 horas. Que bom! E está estreando aqui no meu escritório, meu novo local de gravação. Então, eu estou bem honrada de ser com você essa primeira live. Muito obrigado. Uma honra é minha de estar aqui com você. Também aqui no escritório do Instituto Histórico e Geográfico, Gabinete da Presidência. Gente. Tem até uma foto minha ali na parede para espantar as moscas e os mosquitos, mas eu estou por aqui, sim. Olha, eu inclusive, olha o que eu preparei. Eu tô demais. Eu preparei a foto do escritório, porque hoje eu mostrei o meu escritório aqui para a galera que me segue, e eu preparei a foto da fachada desse instituto lindo que fica aí na Frei Gaspar, que eu tenho história para contar também. E esse aí, ó, é o jardim do escritório do Paulo, gente. Ele trabalha vendo esse verde. É uma dificuldade para o Paulo trabalhar, né? Parece eu aqui fechada na sala com ar-condicionado. Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho a história, né, do Instituto. Você que é o presidente dessa casa aí, linda. Eu já contei em alguns locais e já contei para você várias vezes. Minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, portanto, há 39 anos atrás, tinha uma loja aí na frente da nossa caixa e eu cresci aí, né, nessas lojinhas que tem aí bem na frente, né? Não sei se tem ainda, de esquina aí quase. Sim. E eu cresci correndo aí nesse jardim, andando por esse museu, vendo bicho preguiça andar aí, o povo parava a Frei Gaspar para resgatar o bicho preguiça que andava pela fiação. Então eu tenho uma relação de amor por esse lugar mesmo, porque cresci aí, passei aí uns bons 5 anos atazanando aí esse jardim. Mas essa casa tem muita história, né? Sim, por várias razões. Primeiro, porque ela foi a casa principal, essa que você mostrou, foi casa do barão alemão Kurt Gustav von Pritzelwitz. O barão Pritzelwitz casou-se com uma brasileira que era de família alemã. E ele, de fato, ocupou este imóvel, a casa de 1890, tá? Ele ocupou o imóvel a partir de 1920. Agora você pergunta assim, mas por que falam tão pouco do barão Pritzelwitz? E qual a importância dele no contexto aqui da vida da Baixada? Ele fez muita coisa pela região, mas muita coisa. Ele era negociante de café, ele tinha uma empresa de café, ele veio para ser corretor de café no Brasil e investir
em café. E aí, então, ele se apaixonou por essa brasileira de família alemã e, no final das contas, acabou se casando e passou nesta casa até 1940 e alguma coisa, 43 mais ou menos. Bom, porque você tem uma ideia, foi ele que construiu, por exemplo, o prédio da Santa Casa de São Vicente. O prédio do Hospital São José é obra dele. O famoso tapetão de São Vicente, quem mora e sabe o que é o tapetão, que é a Avenida Manuel da Nóbrega, Sim. foi ele que construiu. O reservatório de água que servia a cidade, que tem no Morro dos Barbosas, foi ele que construiu. Boa parte das verbas que depois construíram o Jockey Club também são obras dele, entendeu? E a gente então, sempre assim, escuta é uma a figura... Casa do Barão, mas ninguém realmente enaltece o nome da pessoa, né? Assim, para que possa ser propagado mesmo esse nome de um cara que fez tanta coisa. E você sabe qual a maior importância dele? Porque a esposa dele era pianista, a baronesa Hildegard Georgina era pianista. E ela convidou para casa um cara chamado Menotti Del Picchia. Menotti Del Picchia, o conhecido e famoso escritor, que foi editor-chefe da Tribuna. A Tribuna teve como editor-chefe o Menotti Del Picchia, que por acaso era compadre de um cara chamado Vitor Brecheret, um escultor famosésimo. E aí vai a história. Aqui começou o embrião neste móvel que você passou tanto na frente, a Semana de Arte Moderna, que nós vamos comemorar agora em 2022 o centenário. A Semana de Arte Moderna de 1922. Já em 1920, estamos aí para o centenário da Semana de Arte Moderna. Centenário da Semana de Arte Moderna e bicentenário da Independência. Você vai fazer alguma vai coisa acontecer, aí, com sim. certeza, né? Duas coisas nós vamos fazer. Vamos fazer a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna e vamos fazer também o bicentenário da Independência. Agora, a arte moderna, a Semana de Arte Moderna, aqui nesta casa se reuniu, além do Menotti Del Picchia, do Vitor Brecheret, reuniu-se também Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, todas as grandes pintores que fizeram a Semana de Arte Moderna frequentavam esse espaço, Fernanda. E demais, então é realmente assim, demais a gente saber dessa história e vivenciar essa história tão rica. Aliás, a nossa região tem uma história muito rica que a gente explora muito mal, né? É isso que a gente estava falando ontem, do que a gente, né? Tantos assuntos para abordar com você. Qualquer assunto que a gente levantar aqui a bola, você corta. Porque você realmente manja muito, né? É uma pessoa que lê muito, claro que vai ter muita informação. Mas aí a gente falou, ó, vamos falar de turismo, vamos falar de cultura, vamos falar da nossa região que é rica e que é tão... A gente mesmo não valoriza, né? Então, você está falando de um espaço onde as pessoas pagam muito caro fora do Brasil para ver uma obra Tarsila do Amaral, para ver uma, sei lá, para conhecer um museu qualquer. As pessoas, nossa, entra num quadrado moderno com uma tela e fica horas contemplando porque está em território internacional, né? Que dirá se a gente estiver no quintal de casa, aí que a gente não valoriza mesmo, Sim. Que é a nossa região. E aí a gente escuta tanto a crítica de que a nossa cidade não é turística. Na realidade, eu acho, e eu sou uma crítica dessas, eu acho que a gente não explora o nosso turismo, e eu sempre falei, a gente é uma cidade portuária, porque exploramos a questão portuária. Né? Então, criou-se aí o Santos e Convention Visitors Bureau, que é um nome lindo, pouca gente conseguia falar. Nem sei se ainda existe, se atua. Mas, existe, assim, existe. As pessoas não sabem que existe, as pessoas não conhecem um roteiro, não tem um roteiro, Paulo. O que você atribui, o que falta para que a gente possa ter uma região pujante no turismo? Porque, assim, eu percebo que cada cidade quer defender aquele seu pedacinho. E aí a gente não se torna uma região culturalmente valorosa, né? Onde a pessoa vem aqui, passa uma semana querendo conhecer, olha, eu vou começar por Peruíbe, eu vou passar por Mongaguá, eu vou em Itaém conhecer a Pedra do Anchieta, eu vou para não sei onde. Tem muita coisa importante na nossa região. O que falta? Deixar aí a vaidade
e os prefeitos se unirem, um cara que nem você aí comandando tudo isso, porque eu sei que você tem boas ideias. Na verdade, Fernando, o que falta mesmo é agregamento. Nós temos que começar a acabar com essas fronteiras que nós temos e pensar um pouco mais metropolitanamente. Porque, vê bem, nós não temos as praias de Cancún, nós não temos as praias de Ibiza, né? Ou as praias da Grécia. O nosso mar não é translúcido, até porque o que nos cerca são manguezais. Então, a nossa água ela é um pouco mais escura. Ela não é poluída, mas ela é um pouco mais escura em função dos manguezais. Por conta de tudo isso, nós precisamos verdadeiramente apenas nos agregar, porque a nossa vocação turística é o turismo histórico-cultural. A nossa região é ocupada há 12 mil anos atrás. Você tem noção do que é isso? E pouca gente fala do período neolítico, por exemplo, quando esta região do litoral paulista passou a ser ocupada. Pouca gente fala do povos dos tambaquis, que foi uma tradição nessa região, bem antes dos portugueses aqui chegarem. Pouca gente fala, por exemplo, do caminho do Peabiru, que antes os portugueses chegavam, ligavam esta ilha de São Vicente, onde está Santos e São Vicente, com Lima, no Peru. Você entende isso? Quer dizer, a gente está vivendo verdadeiramente no mundo da Xuxa. A gente quer fazer, mas falta alguém que diga, estou liderando um movimento neste sentido. Quando a gente fala da história mais contemporânea, a gente sabe, por exemplo, que essa região foi visitada pelos portugueses antes mesmo de 1500. Aí alguém me pergunta, fala, Paulo, mas como isso? Se o Brasil foi descoberto em 1500? Ora, o Tratado de Tordesilhas foi lavrado em 1493, 92, 93. Você dividiria... Você dividiria alguma coisa que você não conhece? Não. Claro que eles estiveram por aqui, Fernanda, com certeza. Em 1502, 2 anos depois do descobrimento, teve aqui Américo Vespúcio, que dá nome às Américas, e o Gaspar de Lemos, quando chegaram no dia 22 de janeiro de 1502 e nominaram a ilha como Ilha de São Vicente. 30 anos depois, veio o tal Martim Afonso. Mas em 1502 já ficou gente aqui. Já tinha muito colono que foi deportado e que montou um pequeno vilarejo iniciando o processo de colonização desse grande país, entendeu? Então, assim, a gente se limita ao óbvio, esse que é o problema. Por exemplo, o Porto das Naus, em São Vicente, é o primeiro trapiche alfandegário das Américas, não é só do Brasil. A vida civilizada nas Américas, organizada, começou por uma cidade chamada São Vicente e logo em seguida Brás Cubas fundou Santos. Então, assim, a gente tem muita história para contar e história linda. Só que a gente simplesmente cai no lugar comum de não aproveitar isso e não explorar. É muita beleza. Santos tem esses jardins maravilhosos. Nós temos aquela linda Fortaleza da Barra, que está na ilha de Santo Amaro, ali na frente, que a gente vê, que é de 1580. Quando o Brasil e Espanha estavam juntos, num governo único. A Armada Espanhola, a época que defendia a entrada do Canal do Ingaguaçu, onde saiu o Porto de Santos. Olha, o turista aqui ficaria horas vendo a nossa linda Ponte Pêncio, a Biquinha de Anchieta. Os Guarás Vermelhos em Cubatão, que é... lindíssimos. Aliás, Fernanda, você me lembrou de uma coisa. Eu acho que é só no Brasil e só em Cubatão, se não me engano, que temos os Guarás Vermelhos. Nós temos também aqui em São Vicente, e Santos também tem na sua área continental. Esta região dos Guarás Vermelhos e lindamente avermelhados. Lindo. Uma coisa engraçada. Você já foi a Miami, como eu já fui. Lá eles pagam aqueles barquinhos para você visitar crocodilo no mangue. Aqui nós temos uma riqueza milhões de vezes maior, porque você sabe que minha diversão de fim de semana é brincar com os meus brinquedinhos chamados jet skis, né? É verdade. E eu saio geralmente para... eu vou visitar o Rio Mariana, o Rio Branco, que são afluentes aqui que cercam esta ilha de São Vicente, né? Onde tem Santo São Vicente. Você não tem noção que a gente vê de garças, de guarás, de peixes pulando. É uma natureza exuberante, pássaros lindíssimos. Só que ninguém pensa em explorar isso, Fernanda. Era colocar uma chata aqui. Quitanduva, que tem as tartarugas lindas, né? Linda Ali parece uma demais. preservação.
E aí, quando você fala de vaidade não de vaidade, né? Você fala de integração. Eu posso já abusar e falar da vaidade, de que cada cidade quer levar a sua estrelinha no peito, dizer minha cidade tem o Museu Pelé, a minha cidade tem não sei o quê. E aí acaba não fazendo essa metropolização que você fala, cria-se um equipamento chamado, um nome lindíssimo, Santos e Região Convention and Visitors Bureau, que, infelizmente, não decolou, né? Eu não sei quem está à frente, juro para você que eu não sei quem está à frente, mas seja quem for, eu acho que poderia estar muito mais atuante o turismo receptivo. Nós somos conhecidos pela cidade que as pessoas vêm gravar as novelas. Nem o museu da nossa região, o Museu Pelé, nem o Pelé deixou na nossa região peças importantes, estão fora do nosso país. O melhor acervo do Pelé foi mandado para fora, né? Então a gente não tem esse museu, mas ainda que pequeno, poderíamos potencializar muito mais, divulgar muito mais. As cidades poderiam estar muito mais interligadas. Infelizmente, esse ano será um ano de temporada de cruzeiro ruim, o que para o turismo é ruim também, porque a gente tem o turista de um dia, mas poderíamos ter o turista de uma semana, como você bem falou, porque temos muitos pontos turísticos para poder ser visitado, a Bolsa do Café. Aí em São Vicente, essa casa, como você está falando, essa casa é um museu lindíssimo, né? E que as pessoas, como você falou, pagam uma fortuna para ver um crocodilo no mangue. E aí você tem história para contar, né? Você tem história para contar. Então, acho que o brasileiro, a gente já tem por natureza desvalorizar o que é nosso, né? Porque o crocodilo de Miami, ele é muito mais valorizado, haja visto que estamos vivendo, do que o Pantanal, né? Que tem belezas muito maiores, né? É muito mais belo, e a gente está vivendo um momento que a gente percebe que o brasileiro, a gente está sofrendo, mas os nossos políticos não estão preocupados com as nossas riquezas, né? Então, eu acho que a gente precisa potencializar mais. Nós somos conhecidos pelo maior jardim, né? Quer dizer, mas, puxa vida, será que é isso? Eu vi você outro dia falando, e eu escrevi na Luciana, da nossa Baía de São Vicente. E realmente, para quem viaja, que valoriza tanto outros locais, eu não conheço uma Bahia tão linda quanto a Baía de São Vicente, né? Aquela peculiaridade dela, a Ponte Pênsil, é tudo tão rico. E eu realmente fico triste de saber que o turismo não é valorizado na nossa região. Com certeza, Fernanda. Por incrível que pareça, se você tem um ônibus, por exemplo, de turistas que está em Santos e ele for visitar Guarujá, eles vão exigir uma taxa para o ônibus entrar. Aí o mesmo turista, no mesmo dia, quer ir visitar São Vicente, vai ter outra taxa para você pagar. Aí você quer visitar no mesmo dia, deu tempo, vamos até Praia Grande, visitar o Forte de Itaipu. Você vai ter que pagar mais uma taxa. Isso é ausência de metropolização. Isso é falta de bom senso. Você percebe o que está acontecendo? Há uma situação turística que, com um pouco de diálogo, a gente conseguiria resolver perfeitamente bem. Mas parece que falta até porque conversar. Esse turista ele vai querer comprar em cada cidade alguma peculiaridade daquele artesão ou de uma culinária daquela região. Então, você vai fazer o dinheiro desse turista circular muito mais. Ele vai conhecer num dia São Vicente, vai falar assim, eu quero me hospedar aqui, né? Na minha próxima viagem, eu quero me hospedar nessa cidade porque tem muito mais coisas para conhecer. Como a gente faz fora, né? Você vai viajar e fala, nossa, que cidade maravilhosa. Quando eu voltar, eu quero passar um dia aqui para conhecer inteiro. E isso é turismo, é pensar futuro, né? Não momentâneo.
Por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos aqui na cidade de São Vicente duas joias, que eu chamo de duas joias. Uma chama-se Santo São Vicente Golf Club, é um clube de golfe, e o outro Jockey Club. São atividades que atraem, além de turistas, atraem pessoas, atraem investimentos, atraem magnatas, porque golfe e jockey são coisas de alto nível de potencial de consumo, de dinheiro. E simplesmente nós estamos literalmente sucateando os dois clubes e vão fechar, por incrível que pareça. O Jockey, inclusive, já fechou. Você acredita que o Jockey Clube de São Vicente não tem mais turf? A presidente atual proibiu a entrada de cavalos. É surreal quando você vê uma coisa dessa. Você fala, meu Deus, eu tenho a faca e o queijo na mão. Que é um potencial maravilhoso, é um lugar lindíssimo. E eu vou te perguntar, se a gente fizer uma enquete, Paulo, a grande maioria não sabe nem que existe, tá? Nunca nem teve oportunidade de entrar. Assim como não conhece aí o Instituto Histórico. Passa na frente que é uma joia. E nunca teve a curiosidade de entrar, às vezes. Olha, o Instituto Histórico tem um museu com 26 mil peças históricas. 26 mil, não são duas nem três. A Biblioteca de Pesquisa do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente tem 44 mil volumes. O volume mais antigo é de 1753, impresso ainda naquela prensa de Gutenberg, aquela que tem que ser uma por uma. Você tem noção do que é isso? A gente tem aqui a Galeria de Arte Célula Mater, agora, hoje, com uma exposição belíssima do Eugênio Santos. Nós estamos o tempo todo fazendo arte e cultura. A casa principal é tombada, junto com os jardins, mas tem uma casa dentro da propriedade que é mais antiga ainda. A casa que pertenceu ao coronel José Lopes dos Santos, ou Coronel Lopes, que é o nome da Praça do Correio, chama-se Praça Coronel Lopes, aqui em São Vicente. Por incrível que pareça, esta casa é de 1850. Então, assim, tem tanta coisa linda para se ver só neste pedaço, que daria para a gente falar 10 programas sobre acervo, sobre qualidade do que tem de material, sobre toda essa infraestrutura. Além do Café do Barão, que é uma delícia, que tem aqui na casa, que tem quitutes da casa da vovó, aquela coisa gostosa com cara de vó. É bolinho de limão, é bolinho de laranja, é aquele cafezinho gostoso. E você sabe que isso tem os cafés gourmets. Desculpa, isso tem resgatado muito a cultura. A Pinacoteca de Santos, que estava também esquecidíssima, né? Que os santistas passavam também, como passavam os vicentinos por aí, e não davam valor. E é engraçado, né? A gente agarra pelo estômago. Lá agora, com o espaço que tem, um espaço gourmet dentro da Pinacoteca, os artistas da região estão expondo muito mais, a casa está sendo muito mais visitada. Você trouxe uma identidade muito legal para esse espaço, né? Eu acho que hoje a gente escuta muito falar do Instituto Histórico Geográfico na nossa região como um todo. Você tornou aí um exemplo, e quando houve ali a crise que não ia ter mais o maior espetáculo a céu aberto, né? Desculpe, que ia ser interrompido, você falou, não, peraí, nós vamos fazer, ele não vai ser o maior espetáculo, mas ele vai acontecer. E com isso Sim. Você pôs em evidência mais ainda o Instituto. E hoje as pessoas valorizam muito mais essa casa. Então, olha como falta pessoas como Paulo aí na cultura, no turismo. Mais Paulos aí, nós seríamos uma região imbatível, né? Eu quero só dar um beijo, Paulo, antes de você responder aqui, para todo mundo que chegou. Bruna Giacomelli, Marli, Oscar Bueno, um beijo para o Oscar. Danilo Sesca, que está dando boa tarde. W. Carlos, Tiago, Roger Melo, Ledi dos Santos Piazzi, minha cunhada, Carolina Elias Rosso. Agora acho que ela vai me assistir, porque às 21 ela nunca consegue. Agora ela vai conseguir assistir. Tem um pessoal que vai conseguir assistir. Potes de Amor, Danilo Cessa, São Vicente é linda demais, ele está falando. E aí ele manda também um elogio para você. Érica Varela, sua linda, que bom que você está aqui.
Penha, de São Paulo, nos assistindo. O Danilo Cessa falando que São Vicente é um cartão postal. Eugênio Santos Artes, grande e querido amigo, Dr. Paulo, abraço para você. Obrigado. Mônica Martins, da Santa Casa, com a gente também. Um beijo para Mônica e para a Netinha Nova, que está por aí. Enfim, bastante gente por aqui. A Duda, minha colaboradora, tá por aqui também. A Carol tá falando, minha cunhada, que nesse horário ela tá acordada, porque a Carol tá tão cansada, tão exausta, que das 21 horas ela não consegue assistir, porque ela diz que tá dormindo. Enfim, agora a gente vai pegar bastante gente por aqui, ó. A Guba Batista, grande ajuda, um movimento cultural e educacional. Márcia Varela também, minha vizinha aqui de sala de escritório, Santos Dicas, enfim. Aquilo que a gente estava falando, Giovana Barbosa, arquiteta, chegou por aqui, ela que fez esse espaço lindíssimo do meu escritório. Um beijo, Gi, para você que chegou. Ieda, nossa colaboradora também, está chegando por aqui. Bom, Paulo, é isso que a gente estava falando, né? Você divulgar cada vez mais os espaços para o seu povo. A gente tem que começar a fazer a lição de casa. Dar atrativos para os nossos quererem visitar. E os nossos serão os propagadores dessa cultura, né? Você sabe que eu tenho por meta dizer o seguinte, que a cultura existe porque a vida não basta. A gente tem que ter um pouquinho a mais. A gente veio para este mundo para aprender. Você sabe que a nossa missão, enquanto seres humanos, é realmente o de aprender. E a cultura te traz esse conhecimento que você precisa, até para ampliar teu horizonte. Então, o que a gente começou a fazer? Eu me associei com a Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, e, na verdade, agora nós criamos a nossa ilha cultural. E temos atividades culturais paralelas, tanto nós quanto eles. E juntamos esse processo. Então, quando tem atividade na Pinacoteca, a gente projeta por aqui, e quando tem aqui, é projetado lá pelas redes sociais. Agora começamos as lives, por conta da ausência da possibilidade do contato social, né? Embora as duas casas já possam fazer eventos, a gente está evitando. Então, estamos fazendo exatamente o que precisa, estendendo a mão para novos artistas, dando valor aos músicos, né? Estimulando a criação de novos grupos musicais. Para você ter uma ideia, nós temos o Quarteto Caiçara. Exatamente isso. Que você foi um grande incentivador. Se não fosse o seu apoio, a arte dele estaria enterrada, pois já havia desistido dele mesmo e da arte. Então, assim, a gente sabe que a vida de artista, ela é difícil, né? O nosso país não valoriza. Então, pessoas como você, que sabe o valor de um artista, são fundamentais na nossa vida. E a Ieda tá falando que adora a Casa do Barão e o café é show. A Ieda mora em São Vicente e também adora a cultura. Você sabe que o Eugênio Santos é um dos grandes gênios da pintura que nós descobrimos. Ele, na sua essência, começou como cortador de cana de roça, mas ele faz coisas absolutamente maravilhosas. Recentemente, nós perdemos o grande Armando Sendin, né? Que nasceu, por acaso, no Rio de Janeiro, que a família vinha da Espanha, ele nasceu no Rio, mas ele se radicou durante muitos anos em São Vicente e depois foi para Santos, mas passou a maior parte do tempo em São Vicente. Armando Sendin, durante anos, foi o pintor contemporâneo mais famoso do mundo. Uma telinha minúscula do Armando era negociado no mercado internacional por $20 mil. Se alguém não tivesse acreditado no Armando Sendin, ele não seria o grande Armando Sendin. O Pablo Picasso não seria o Pablo Picasso se ninguém tivesse dito, não, vamos olhar, entendeu? Então, a nossa missão é olhar para os novos artistas e dar valor a eles. Quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos, não importa, eles vão estar tão grandiosos, mas valorizando o espaço que a gente deu a eles e valorizando a nossa terra. Porque nós temos muita riqueza, Fernanda. É uma pena só que a gente ainda haja dessa maneira pequena. O ser humano tem que se despir do egoísmo. Ele tem que abrir o seu coração e começar a ampliar seus horizontes. A gente brinca de administrar, mas está na hora da gente fazer a coisa de verdade. Né? Nós temos o engenho do Jerônimo Leitão, que é uma coisa linda para se visitar historicamente. Nós temos o engenho dos Erasmos, né? Que era da família do Erasmo Schetz. Nós temos a Bolsa do Café em Santos. Nós temos o Aquário, temos o Orquidário, temos o Horto Florestal de São Vicente.
a Ponte Pêncil. Meu Deus, a Vila de São Vicente, aquela vila histórica linda, né? A Igreja Matriz, que completou agora 276 anos, esse novo prédio, é a paróquia católica mais antiga das Américas. Tudo isso é história e isso atrai o turista. Sim, Só que a gente não está mas a gente sabendo não está fazer. sabendo fazer essa informação chegar e ventilar, né? Porque a gente vê, às vezes, com muito menos riqueza de cultura, cidades lucrarem Sim. muito mais, né? A Ieda aqui está falando dos painéis de Benedito Calixto, da apresentação na Fundação de São Vicente, enfim. A gente tem muita coisa. Não é pouco. É o que você falou. Às vezes você vai para a Europa, né? Eu levei minha sogra antes de fazer 80 anos, que ela saiu de lá com 7 anos, com 17 anos da Itália e voltou com 79, era um sonho dela. E eu levei, lógico, é maravilhoso, é uma viagem lindíssima, mas nós também temos coisas lindas. E às vezes você ia para algumas cidades assim, olha, nós vamos para Assis. Aí você fala, vou conhecer a cidade de Assis, né? Não, você vai para Assis, uma hora praticamente, entrou na igreja e tchau, esse foi o seu passeio. Então, assim, eles sabem vender isso muito bem. E é óbvio que tem um valor imensurável. Para mim, que sou devota, então, foi maravilhoso. Mas você vê lá de todas as religiões, porque eles sabem vender muito bem a história. Nós não sabemos vender a história. Eu não sei qual é essa dificuldade no Brasil que a gente encontra de não saber vender a nossa história, né? Como você falou, nós temos uma região. Poxa, o turismo não dá para ser de turismo de negócio. Ah, vamos viver de turismo de negócio. Não, gente, a gente tem potencial para turismo de lazer, né? Que nem você falou. Poxa, o cara vai pegar um cruzeiro aí do Splendor, sei lá o que, aí o maior navio do... É claro que ele tem potencial para passar um dia no Golf Club, tomar um bom drink, aprender uma aula de golfe, né? Então, assim, por que não conhecer aquele espaço maravilhoso, fazer um passeio de barco, né? Porque nós estamos... É o maior porto. Nem o porto a gente usa como turismo. Ah, é o maior porto da América Latina. E nem isso a gente conhece. Você vai para Buenos Aires, você vai conhecer o porto. Aqui você não conhece o porto. Porque ele é feio, na realidade. Não, e a nossa gastronomia também. A gente não explora a gastronomia caiçara. Por incrível que pareça, Fernanda, há um excesso de amadorismo. E é isso que as pessoas têm que despir. Você vai num restaurante, por exemplo, traz um amigo de fora do Brasil, os cardápios são só em português. Pelo amor de Deus, será que não dá para fazer um cardápio em inglês ou um cardápio em espanhol, pelo menos, né? Verdade. Por que os nossos motoristas de táxi só falam uma língua? Né? Por que não exigir deles que tenham pelo menos conhecimentos em outro idioma? Né? Por que a gente não consegue ultrapassar essa... Por que não valorizar, por exemplo, restaurantes que têm aquela gastronomia tradicional e folclórica da nossa região, né? Aliás, por que não valorizar... é um problema, né, Paulo? Porque você recebe um amigo na sua casa que vem de fora e fala assim, tô louca para comer um peixe. Você fala, só tem um lugar. Ai, queria comer um peixe gostoso, onde você me leva? Você fala, meu Deus do céu, eu tô numa cidade praiana, não tenho onde levar o homem para comer um peixe. Você tem que levar ele no Garcia lá, que é o único, né? Ou então no Paquito, que não é um restaurante de peixe, ou no Bar do Sargento. Mas você tem aí 3, 4 opções que você não tem. Você tá numa cidade praiana e você não tem onde levar para comer um peixe. Agora nós temos o restaurante do Dario Costa, lá no Novo Mercadão. Sim, é verdade. Aqui em São Vicente nós temos, até te recomendo, um restaurante que eu vou muito e gosto, do Terraço. O Terraço é choperia, mas tem um restaurante deslumbrante. Que tem nossa, tem um polvo espanhola lá. Não, uma polvo espanhola de lá para comer de joelhos. É de tão bom que é o polvo espanhola de lá. Nós temos o Gáudio aqui na Praia de São Vicente, né? O Guarujá tem o Rufinos, tem o Ilfaro, sim, mas eu digo tem aqui a Tasca. Em Santos, Paulo, você fala... Pô, Santos é
metrópole aqui da Baixada. E não tem um restaurante, você tem um ou Não. dois no máximo, É. né? Bons restaurantes para você levar para comer um peixe. Então é ruim, é delicado. E aí, ó, a Marli tá falando aí da Ilha Pochá, como você falou, e nós temos uma obra de Oscar Niemeyer, né? Sabe o valor Que, aliás, eu disso, gente? vou te contar uma coisa. Ele teve na minha casa em 1997, antes da instalação dessa obra, porque procurava-se um lugar efetivamente para se montar aquele memorial que comemoraria os 500 anos do descobrimento do Brasil. E eu lembro que no terraço de casa, eu ouvi, não foi ninguém, ele olhou para a Baía de São Vicente e falou: esta é a Baía mais linda do mundo. Yeah. E quando Oscar Niemeyer fala isso, não é qualquer pessoa, é um cara que tem obras dele no mundo inteiro. Ele não projetou só Brasília. Você vai na Espanha, tem obra de Niemeyer, você vai na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, para todos nós, é uma honra. É uma Baía lindíssima, onde os portugueses aportaram pela primeira vez. A gente tem que explorar isso melhor, usar o bom senso. Nós temos que melhorar a nossa rede hoteleira, transporte, por exemplo, coletivo, tem que ter Wi-Fi e ar-condicionado, tem que ter a facilidade de câmbio, né? A gente cria, por exemplo, um VLT da vida, mas se você, Fernanda, chega lá assim no seu cartão mágico, você não viaja. Não viaja. Você entendeu? O turista quer chegar aqui dizendo: posso colocar aí uma nota de R$10 e viajar? Sabe Casa aquela de coisa? câmbio Quer dizer, aberta no domingo, no sábado e domingo. por exemplo, As pessoas que trabalham em shoppings não te atenderem de cara amarrada, né? Muito mal, porque se você chega no domingo, ela tá brava, né, porque ela tá trabalhando facilitar, no domingo e te atende mal. Olha, eu É sou revoltada verdade. com essa história de turismo, porque eu acho que a gente tem um potencial, e a nossa região em especial, Guarujá, poxa, você vê o que Guarujá virou? É uma cidade que você já sai, se vê sujeira, a cidade tá suja, tá escura, tá feia, né? Era a pérola do Atlântico, as pessoas que tinham muita, né? Ó, foi pro Guarujá, você falava, meu Deus, essa pessoa é milionária para ir pro Guarujá, né? Que tinham lanchas, marinas, tem lugares maravilhosos para você conhecer e que você não, e que a gente não vai mesmo. E eu acho assim, a sua casa é um ponto turístico maravilhoso, né? A mansão da ilha, gente, eu tô para ver uma vista mais linda do que da sua janela, né? Então, assim, é um ponto turístico. E ali, tudo bem, não vai entrar na casa do Paulo, que também não é um problema, porque ele recepciona todos, mas você tem ali a subida da Ilha Pochá inteira. É uma grande extensão de mirante, né? Linda, 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 linda. E a gente não trabalha isso bem, você percebeu? A gente fica falando, mas as pessoas têm que se agregar, têm que se unir para fazer turismo de qualidade. A gente tem potencial para isso. Eu vou lançar uma campanha. Você não tá no. Você tá no Santos e Vistos Bureau? Não. Você faz parte? Não. Eu vou lançar uma campanha, já que tem essa tranqueira aí, eu vou lançar uma campanha para você assumir aquilo lá. Eu vou começar a colocar aqui, ó, hashtag Paulo Eduardo cuidando do turismo da nossa região. Porque eu tenho certeza que você vai sacudir essa região se você assumir um cargo assim, Paulo. Porque você sabe o que tem de valor na nossa região. E você dá valor, porque saber todo mundo sabe. O problema é que falta gente culta para dar o devido valor. Eu acho que esse é um dos problemas também. Falta gente culta. E quando você não tem gente culta assumindo os devidos lugares, e quem assume os devidos lugares são mera e exclusivamente, você me desculpa, porque a gente tem grandes amigos que ocupam esses espaços. Eu conheço muita gente, você sabe, eu transitei aí pela política, mas infelizmente ainda são trocados esses espaços por apoios políticos. Então é aí que está o problema. E a gente precisa enfiar o dedo na ferida, sabe, Paulo? Porque a gente precisa de gente culta na cultura, gente que vai olhar um local como você está e vai falar, meu Deus do céu, não tem isso em outro lugar do mundo. Vai vir na cadeia velha aqui em Santos e vai falar, meu Deus do céu, isso aqui é uma preciosidade.
né? E as pessoas não E é conhecem a mesmo. história. Então, se não conhece a história, não sabe o valor da cultura. Então, você, como Por historiador, exemplo, teria que assumir. Vou lançar essa campanha. Você me acab- aguenta agora, viu? Que eu vou lançar você, eu vou enlouquecer todo mundo agora. a Cadeia Velha, que foi prefeitura também, que é quase em frente ao primeiro teatro, né, construído em Santos, que é justamente o Teatro Guarani, né, que é uma coisa linda. É de 1865, o Teatro Guarani. Então, assim, são coisas absolutamente maravilhosas que a gente tem e a gente tem que valorizar, sim. É só tentar trabalhar em termos de harmonia, de juntar cidades e falarem a mesma língua. Nós vivemos numa região metropolitana, mas parece que a fronteira é a fronteira entre Estados Unidos e México. E não é. A gente transita, não precisa ter passaporte para atravessar daqui para lá. Então é importante que as se agreguem nesse processo. Senão a gente vai continuar chovendo no molhado, Fernanda. Precisamos de pessoas com visão. Você é uma pessoa de visão. Você deveria estar prefeita de Santos. Não estou exagerando, não. Você é uma pessoa que tem visão. Porque a gente precisa de alguém com visão e lideranças fortes que nos conduzam a um caminho de sucesso. Porque a gente está vivendo um momento difícil, o país está vivendo um momento difícil. Se a gente não explorar o que a gente tem de potencialidade, vamos ficar literalmente, como eu disse, chovendo no molhado. A gente fala e as pessoas parecem que não acordam. Está na hora da gente começar a pensar grandiosamente, não tenha dúvida nenhuma. Por isso que eu te digo, que visão que você tem, muito linda. Aliás, por isso que eu sou teu fã. Obrigado. Aí a gente vai ficar rasgando seda, porque eu também sou sua fã. Olha, um beijo. Rui Cabral de Moraes, que entrou por aqui, Juliana Cubo, Railândia, a Ieda super apoia você aí, ó, comandando a coisa toda aí da cultura e do turismo. Padre Obrigado. Pinho, olha, bem-vindo, Padre Pinho, aqui a nossa live. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Tony, tia Alessandra, acho. A Lucy, minha prima, tá falando que nossas praias são as mais lindas do mundo mesmo. Pois é, mas, né? Falando, né? É difícil, o pessoal não valoriza. Urban Chile Oficial, enfim, tem uma galera aí acompanhando com a gente. Eu vi que você fez aí umas lives no Instituto para dar uma movimentada. Foi um sucesso. Na verdade, foi o seguinte: quando começamos com a pandemia, a vida cultural sofreu com isso, é natural, né? E o artista que não mostra seu trabalho, ele é esquecido. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a abrir espaço para que os músicos, os pintores, os escultores, os escritores, os atores, os diretores, toda essa pleiade de gente que faz arte e cultura pudessem estar expostos. Então, verdadeiramente, o que fizemos? Começamos a fazer lives. A ideia, a princípio, era fazer espetáculos para a nossa vizinhança. Nós estamos no centro de São Vicente, numa propriedade com 8.500 metros quadrados e muita história. Se a casa mais antiga é de 1850, você imagina quanta história tem nesses jardins, né? E aí começamos a fazer de maneira discreta algumas apresentações, e aí transformamos as apresentações para o grande público em lives. Pra você ter uma ideia, Fernanda, já passamos de 70 mil visualizações. Uau! O que não é uma brincadeira. Demais! Então, é levar para casa de alguém aí alguma coisa positiva. Exato! Sábado, por exemplo, tivemos um show lindo do Newton Zago, que é um showman aí de Santos maravilhoso, divino, com uma voz e uma capacidade. Porque ele é sensacional. Sempre que posso, contrato e valorizo. Tocou no aniversário de 80 anos da minha sogra. O pai era, né, uma coisa... maravilhoso, maravilhoso. Eu sou muito fã dele. O avô era maestro. Eu falei para ele, que no caso dele é genético, porque o avô era maestro, maravilhoso, o pai, aquele músico que manteve a Zago Band, né, maravilhosa também, e ele tem um talento, gente. Então, assim, caso a gente aplaudir muito. Ele esteve no sábado passado. E teve Bill Duke também. Trouxemos o Ezio Bonini, o tenor italiano. Nós trouxemos músicos de todos os tipos possíveis e imagináveis, artistas plásticos, escritores, entrevistas mostrando arte, né? Porque o momento agora
pede recolhimento, mas a vida não acabou, né? Então, a gente volta à famosa frase, a cultura existe porque a vida não basta. Vamos ampliar esse nosso universo. A gente resolveu ampliar, por isso que as coisas aconteceram como estão acontecendo, graças a Deus. Que bom! E como é que está a agenda do Instituto? Enorme. Aliás, estamos agora recondicionando todo o processo. Porque, na verdade, assim, nós íamos promover uma dezena de eventos que foram interrompidos a partir de março. Então, agora, a gente está, assim, preocupado, porque, por exemplo, no dia 3 de outubro, no próximo mês, nós abrimos uma exposição que comemora os 33 anos da Associação Brasileira de Aquarelas. Só aquarelas. Selecionamos os 50 melhores aquarelistas do Brasil e ela vai estar em exposição aqui na Galeria de Célula Mater. Quem quiser vir presencialmente vai poder ver e quem quiser ver através das redes sociais, nós vamos fazer uma live especial entrevistando a presidente da academia para mostrar as obras, mostrar a qualidade do artista, para valorizar a produção de aquarelas, muitos dos quais aqui de Santos ou São Vicente, entendeu? É assim que a gente vive num processo de valorização. Aí nós temos ainda exposições de artes, várias programadas, recitais e concertos, tem um monte programado, e agora já em parceria com a Pinacoteca, porque a gente está jogando, bate de um lado, o outro rebate, e a gente está fazendo cultura. A gente resolveu romper a fronteira. Faz de conta que Santos e São Vicente não tem fronteira, é uma coisa só. Parabéns. Vamos trabalhar em cima disso. Parabéns. Então, estamos fazendo, né? E agora a tendência é agregar, já colocamos Praia Grande nesse circuito, e as próximas duas serão Cubatão e Guarujá. Então, seremos pelo menos aí Praia 5 Grande, cidades. O Palácio das Artes ali. Das artes, através do querido Dinho, que é o secretário de Cultura, e através também do Augusto César Estevam da Silva, o Augusto Sarvan, que agregou também o Elos Clube Internacional, aí juntou as academias de letras. Nós somos, assim, um braço enorme que abraça todo mundo um pouquinho e cria, com isso, um movimento uniforme de cultura. Essa é a nossa presunção. E tem dado certo, pode ter certeza disso. Que legal. Esse seu material aí, a agenda, eu vi que tem uma página no Facebook. Como é que o pessoal consegue saber sobre essa agenda? Como é que pode se informar? Porque olha, normalmente nós publicamos Nossa, imagina, que lindo. E, ó, Ju, vou te dar uma dica para quem tem filhos, né? Como a Juliana tem, a filhinha dela. Conhecer o Instituto é a coisa mais linda, porque eu conheci quando criança e eu tenho na minha memória lugares, coisas lindas daí de dentro. Eu tenho o barulho do piso da madeira, sabe, na minha memória. Sim. Porque a gente, quando criança, grava essas memórias, né, assim, afetivas. Então, eu tenho o barulho do piso da madeira, alguns bichos que tinham empalhados, coisas de... Os animais que vivem nos jardins, né? Nós temos os micos que vivem nos jardins, pássaros, falcão peregrino. Está reduzido, essa madeira mas que você... pode ir, é isso? Claro que sim. Na verdade, já foi aberto. É evidente que não para grandes grupos. Então, tem que seguir as regras sanitárias, né? Nós temos medidor de temperatura, temos álcool gel, as visitações são monitoradas com um número limitado, vamos pedir que as pessoas não fiquem próximas uma das outras, mas a abertura está aqui. Você falou do piso de madeira, eu lembrei, o piso de madeira é de canela sassafrasa, aquela canela mais rara, que era os pisos das casas antigas. Mas por isso que quando você anda, faz aquele... muito vivo na minha memória. É muito lindo isso, porque a casa está sendo restaurada mais uma vez, aliás, as duas estão em processo de restauração, e nós estamos conseguindo fazer o melhor. Quando você voltar aqui, você vai ter uma boa surpresa, vai dizer, puxa, Paulo, está muito mais bonita, porque a gente está restaurando cada detalhe da casa. Por exemplo, entramos agora na biblioteca, essa biblioteca raríssima, com volumes raríssimos, com 44 mil volumes. Você não tem noção as joias que a gente conseguiu encontrar e que tem que ser mostradas para a grande massa da população. O museu tem peças raríssimas também, e a gente não dá valor, como se o museu fosse uma coisa inerte. E eu não penso assim. Eu acho que o museu é a essência.
Quando eu vou para um outro país, a primeira coisa que eu visito é o museu para conhecer a história daquele país. Depois eu continuo, mas tem um passo. É como ir a Paris e não visitar o Louvre, entendeu? Só que a gente tem que criar esse hábito no Brasil também, de visitar os museus, as casas de cultura, as galerias de arte, as salas de concerto, as salas de recital. Tudo isso é muito importante, porque, como eu disse, a cultura existe porque a vida não basta. Se a gente não insistir, a gente não vai melhorar a nossa condição de vida. A gente está aqui para aprender, né, Fernanda? Eu aprendo com você horas. Ah, e olha, hein? Eu que aprendo com você. Aí a Juliana tá falando que vai levar a Laurinha, assim, que ela mesma não conhece. É aquilo que a gente estava falando no começo. A gente tem grandes riquezas na nossa região e a nossa população não conhece essas riquezas. E é isso que a gente precisa falar mais, Paulo, porque quanto mais a gente fala, se a gente hoje tocou a Juliana, que vai a Juliana com a filha dela, são duas novas pessoas que vão conhecer esse espaço maravilhoso e que vão levar outras, vão chegar encantadas e vão contaminar, porque cultura contamina, turismo contamina. Então, se você é contaminado por um lugar belo, você vai falar com entusiasmo, e tenho certeza que a Ju se entusiasmou quando eu falei do barulho, porque realmente esse barulho... E é entusiasmo, quando você consegue contagiar as pessoas. O café também, ó, a Giovana também. Então, vou marcar com a Giovana, minha arquiteta, e eu vou levar a Ju, a Ieda, que trabalha aqui comigo. A gente vai marcar um dia para fazer uma visita aí e tomar um café. Por favor. O café está funcionando com esse bolinho delicioso. Aliás, o café tem um monte de coisa gostosa. Tem caldos, cremes, sopinhas, massas, saladas, pães de vários tipos, um pão australiano maravilhoso, bolinhos da vovó, aqueles bolinhos assim de laranja, de limão, um café gourmet maravilhoso, chás. É uma delícia, porque é um espaço bucólico. Tem muita reunião política aqui, engraçado isso. Quando os políticos querem conversar em privacidade, vem para cá, porque as mesas são de 4 lugares. Você senta no seu cantinho e fica à vontade. Então é um espaço e tanto. E nós estamos a 50 metros do shopping, ao lado da prefeitura. Tudo é perto, né? Os bancos estão perto. Então é muito funcional isso, é muito prático. O acesso é fácil. A Avenida Presidente Wilson, a maior da cidade, está 1,5 quarteirão, 2 quarteirões daqui, praticamente. A Avenida Padre Anchieta também aqui, ó, de 1 quarteirão. Quer dizer, é muito perto tudo, é muito fácil o acesso. Vale a pena mesmo. Eu vou esperar você, viu, Fernanda? Pode me esperar. E olha, já estou vendo aqui que todo mundo já está aqui embaixo combinando de junto. Juliana já está falando, vamos junto. A Giovana falando que adora passeios culturais. Juliana, ouvi bolinho da vovó. Ouviu o bolinho da vovó, assim, nós vamos lá tomar. A Ieda falando, acho que devo estender o horário do café, pelo menos... ela acha que deve estender o horário do café até as 21 horas. Hoje funciona até que horário? Não, normalmente nós funcionamos das 8h30 da manhã até as 6 da tarde. Mas o café fecha um pouco mais cedo por enquanto, tá? Porque nós ainda estamos nos adaptando, evidentemente. A nossa pretensão e da diretoria é abrir também aos domingos, que a gente não está abrindo ainda. Perfeito. Nós abrimos de segunda a sábado. Mas a intenção é abrir também aos domingos e, evidentemente, que ampliar esse horário de funcionamento. É que isso é uma demanda que envolve aí um jogo de xadrez, né, com relação a funcionários, a plantonistas, a segurança, a manutenção, mas a coisa está sendo pensada nesse sentido. Mas, olha, uma tarde qualquer que quiserem vir, marca aí umas 3 horas, umas 2h30, pós-almoço, para tomar um cafezinho gostoso. Este bolinho vale a pena porque é delicioso. Nós iremos. Paulo, 1 minuto para a gente encerrar nossa live, porque o Instagram simplesmente derruba a gente. Esse 1 minuto é todo seu. Muito obrigado por dividir sua cultura comigo. Olha, uma honra, é um prazer enorme estar com você, Fernanda. Amei estar na palma da mão. Vou recomendar aos amigos para seguir você. O novo horário, eu tenho muita honra de estar inaugurando esse novo horário às 5 da tarde. Parabéns. Sou seu fã, sou fã do Augusto, adoro a família inteira. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a você por essa tarde deliciosa. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente do Instituto Geográfico, aí, Histórico Geográfico, e à frente da nossa região. Você é uma referência para todos nós. Fica o meu carinho, o carinho do Augusto, você sabe o respeito que nós temos por você. Um beijo bem grande para você. Obrigado.
Um beijo para todo mundo que ficou juntinho com a gente. E até a nossa próxima live. Beijo! Tchau, Paulo. Um beijo grande. Obrigado, lindo. Obrigado, obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Logo, logo estaremos aí comendo um bolinho. Beijo! Por favor. Bom.